Damas, cavalheiros, nobres no ínterim, eu sou uma fraude! Eu sempre digo que adoro animes dos anos 90, que eu cresci com eles, que sou um 90s kid, mas a verdade é que eu tenho muitas pendências da década. Vários clássicos daquele período que eu não vi e eu preciso tomar uma providência. E um grande número das minhas pendências está nos OVAs, ou OVAs, de peixe, como você quiser pronunciar. Pra quem não sabe, OVAs são, em suma, animes lançados direto em home video, geralmente de tamanhos variáveis e com bem poucos episódios. Eu disse geralmente. Eles eram super populares nos anos 80 e 90, já que ofereciam total liberdade criativa comparado a animes de TV, mas com o advento da internet e dos blocos de exibição de anime de madrugada, caíram em desuso. Independente disso, são parte integrante da cultura de anime dessas duas décadas, incluindo os anos 90. E desses eu só assisti... Putz, eu acho que só Lodoss e Arslan. Só 2? Eu sou uma decepção. Enfim, hora de lavar a minha alma e ver mais OVAs dos anos 90. Eu escolhi alguns curtinhos pra fazer esta pequena compilação, bom, era pequeno no plano original, e dar um passo em direção à minha redenção. Olha só, rimou. E... eu vou falar deles. Agora, neste instante. Começando por... Apfelland Monogatari, ou A História de Apfelland, é um OVA lançado em 1995 e produzido pela JC Staff, de um só episódio, de 90 minutos. Ou seja, praticamente um filme. Ele adapta um livro de Yoshiki Tanaka, que, olha só que coincidência, também é o escritor de Arslan e do Ginga Eiyu Densetsu. Parece até que eu planejei isso. Não tenho mais nada a colocar nessa introdução, vamos à coisa. Nossa história se passa em 1905, na titular Apfelland, um país fictício que faz fronteira com a Alemanha, a Rússia e a Áustria. Nesse momento da história, a Alemanha visava aumentar seu poderio militar e via Apfelland como um ponto estratégico crucial para conquistar. Voltamos já nisso. Aí conhecemos o herói da nossa história, o pequeno Vergir Strauss, apelido Ver. E olha só a roupinha dele de época com chapeuzinho e suspensórios, que fofo. Eu não sei onde ele mora, mas aparentemente ele leva a vida batendo carteiras, para a frustração de Alfred Fleischer, inspetor da polícia, que é bastante protetor desse menino por razões misteriosas. Spoilers, é porque eles são pai e filho há muito separados. Mas a vida do Ver dá uma alta reviravolta quando ele descobre que uns tipos suspeitos capturaram uma menina chamada Frida, que ele não consegue salvar, porque é atacado por uma mulher de cartola e uma pantera antes disso. Ele tenta contar pro inspetor o que houve, mas é em vão. Todo mundo sabe que mulheres e panteras não existem. E se eu te mostrar a minha bunda? Estou convencido. Ver e Alfred então fazem uma pequena operação conjunta e capturam alguns bandidos e resgatam a menina, que então explica pra rainha de Apfelland que ela foi capturada porque ela tinha uma informação importante, a de que em uma mina abandonada de Apfelland está escondida uma arma de poder inimaginável e que a Alemanha a quer. Frida, Ver, Alfred e esses velhos cujos nomes eu me esqueci, se aventuram na caverna e descobrem que a arma secreta é um depósito do elemento rádio em forma metálica. Enquanto isso, os alemães avançam sobre o pequeno país para conquistá-lo. A turma sai e se encontra com a rainha, que entrega para eles uma carta de pedido de reforços para outros países que eles precisam entregar para outros países. E a turminha sai para fazer justamente isso de avião. Isso é um insulto pessoal à minha pessoa, anime. E eles fazem isso. Após dar uma paradinha para destruir uns tanques alemães, e Apfelland é salva. Todos vivem felizes para sempre, menos os países que cercam Apfelland que se matam em uma guerra. Divertido. Apfelland parece ter uma certa inspiração de coisas do Ghibli, especificamente La Puta! O Castelo no Céu. E isso não é uma coisa ruim. Tem que admitir que histórias de época em que garoto conhece garota e eles têm uma aventura são uma das minhas junk foods, e essa é bem apetitosa. Quem dera tivesse a versão garoto conhece garoto dela. Acho que isso conta. Os dois ficam amigos meio rápido demais pro meu gosto, e o desenvolvimento da amizade deles não é lá super forte, mas eles têm uma dinâmica legal. Adoro essa cena aqui em particular.
ベルとあなたとどちらを信頼すると思うの？ Saia de perto dele, ele é um batedor de carteira. Antes batedor de carteira do que político! A animação é bonitinha em geral, o character design é bonitinho, é um negócio bem bonitinho no todo. Sinceramente, a minha única crítica, por assim dizer, é que tem um pedaço do OVA que parece todo deslocado do resto. Sabe a mulher de cartola? Então, depois dela ser presa, ela foge do cativeiro e tenta resgatar sua pantera de estimação, mas a tal pantera também fugiu e atacou humanos e, após provar carne humana, ficou selvagem e irracional. Sem opções, a moça a mata com as próprias mãos. E... é basicamente isso. Isso tem zero ligação com as crianças ou com a invasão dos alemães, é só meio estranho. Mas enfim, no todo, se esse também é o seu tipo de junk food, é uma boa pedida. Não é super original e tem um clímax meio fraquinho, mas sacia a fome pra esse tipo de história. Como última curiosidade, o OVA foi dirigido por Kunihiko Yuyama, que até pouco tempo dirigia mais ou menos tudo de Pokémon, e escrito por Junki Takegami, que escreveu um monte de episódios de Pokémon. Interessante, né? Lesson XX, a leitura é Lesson Double X, mas eu vou chamar de XX porque é mais divertido, é outro OVA baseado em um romance, ao que parece. É o que a Wikipédia japonesa diz, pelo menos, mas não achei provas da existência desse livro. E ele é BL. Não BL de boca livre. Se bem que pode ser, dependendo da sua interpretação, mas sim Boys Love. Sabe, histórias de garotos se beijando. Apesar de eu ser gay, eu nunca fui muito de ir atrás desses. O que é natural, já que obras BL são feitas majoritariamente pro público feminino, não pra mim, e isso normalmente transparece forte nas histórias. Mesmo assim, estou sempre disposto a me aventurar. Vocês estão animados? Eu tô. Mas antes, só pra constar, esse OVA é mais ou menos impossível de se achar sem legendas em inglês. Isto é, raw, na internet. Ou melhor, até dá pra achar, só que numa qualidade horrenda. E olha que nem a qualidade da versão legendada é grandes coisas. Mas eu não gosto de usar cenas com legendas nos meus vídeos, então digam olá ao Borrão! E provavelmente nem é a única vez que vocês o verão. Não gostaram? Problema de vocês. Vamos ao OVA. Estes são Shizuka Morifuji e Ichitaro Sakura, dois alunos do colegial e grandes amigos que moram no mesmo dormitório masculino. Mas a amizade deles está em risco, porque o Shizuka anda com muita vontade de dançar o tango do diabo com o Ichitaro, se é que vocês me entendem, e esses sentimentos o deixam confuso. Uma bela noite, ele sugere pro Ichitaro que eles experimentem algo. ここで桜にキスしたいって言ったら Ô, Ichitaro, cara, não seria muito doido, muito estranho se a gente se beijasse agora? Que loucura, né? E aí, você quer? E a beijoca é dada, o Ichi fica meio constrangido, é tudo bem meigo. Mas aí o Shizuka vê o Ichitaro se dando bem com uma menina da escola no dia seguinte e decide que talvez fosse melhor ele não ceder a seus sentimentos homoeróticos. Sim, é ele, o gay homofóbico. Brincadeira, ele só tá confuso. Enfim, ele dispensa o Ichitaro e esta cena maravilhosamente dramática acontece. 待てよさくら Sakura-kun? さくら Eles passam alguns minutos do OVA distantes um do outro, com o Shizuka inclusive tentando sair com uma menina da escola pra tentar fazer o Ichitaro desistir dele, mas no final ele admite seus verdadeiros sentimentos pro Ichitaro e os dois se beijam sob os fogos de artifício de um festival local. Com isso resolvido, os dois fecham a história indo no chuveiro pra jogar Twister sem tapete. Mas só pra constar, não é nem um pouco explícito, só vemos os dois se abraçando, aí corta. Fim, vamos começar pelo lado técnico da coisa. Este OVA claramente foi feito com o orçamento de um refri e um salgado, e é bem feinho no todo. Meu momento favorito é este loop do Shizuka andando sem sair do lugar, é magnífico. Tem essa cena de soco aqui, que é estranhamente fluida, mas fora isso, é um anime bem duro. Duro. O mesmo vale pra trilha sonora, se bem que a cafonice dela até que é bem charmosinha. Eu não amo os designs de personagem, mas comparados com outros BLs, eles são mais tipo no meu gosto. Eu não sou muito fã daqueles que desenham os homens com traços excessivamente delicados, gosto de uma beleza menos exagerada. Sou mais garoto de shounen do que garoto de shoujo, sabe? E Lesson XX tem quase isso.
A história é bem simplesinha, mas se arrasta pela vida. Isso não precisaria de 45 minutos com uma direção mais focada. Mas tudo isso não importa. Afinal, romances vivem e morrem com base nos participantes. E Shizuka e Chitaro são... passáveis. Eu queria ter visto mais da amizade deles antes do romance brotar, pra não ficar focado só no drama da relação, ou pelo menos aprender mais sobre os gostos de cada um, fora seus gostos por homem. E o drama de tentar afastar um o outro foi bem forçadinho, mas não acho nenhum dos dois particularmente detestável ou tóxico, e isso é bom. Digo, durante a história eu cheguei a achar que o Shizuka fosse ser um boy lixo de BL, tem muitos desses, mas me surpreendi. Ele pede desculpas no final da coisa toda, e quando chegou no canguru perneta... Oh, consideração. Ele ganhou uns pontinhos comigo. Em suma, é feinho, porém fofinho, mas no fim, nada de muito especial. E sim, todo mundo tem pernas gigantescas. É um BL dos anos 90, você esperava o quê? Panzer Dragoon é um OVA bem curtinho de 1996, adaptando o jogo Panzer Dragoon, da SEGA, lançado em 1995. Não tenho muito mais de introdução a falar fora isso, então vamos começar a sinopse. Em um mundo de naves CG horrendas, existe uma torre. Aparentemente é uma torre muito má, e tem um dragão na torre. Corta pros nossos protagonistas, o herói Kaio, sua namoradinha cega Alita e NPC que logo irá morrer. Os três passando por horrendos cenários computadorizados enquanto caçam umas minhocas aí. Tudo parece bem até que os três são pegos no fogo cruzado de uma luta entre o dragão negro da torre e um dragão azul, o que resulta no NPC que logo irá morrer, morrendo, e a Alita sendo absorvida pelo dragão negro por algum motivo. Kaio naturalmente quer salvá-la e acaba se deparando com o dragão azul de antes, que está muito confuso. Eles formam uma aliança e logo se deparam com uma frota de naves de... alguma força militar, eu acho, eu não sei. Enfim, eles atacam nossos heróis e o Blau, o dragão azul, contra-ataca, o que o Kaio não aprova. A duplinha resgata um dos passageiros de tal frota, que informa que a Alita não pode entrar na Torre do Mal, e aí ele vira um zumbi por algum motivo e ataca o Kaio, mas aí o Blau ajuda o Kaio a matar ele. Parando pra pensar, acho que isso quer dizer que o Blau tinha razão em querer destruir aquela frota. Enfim, eles vão em direção à torre, passam por algumas das fases do jogo, só que sem nenhum inimigo, porque eles usaram Game Shark, e enfim encontram o dragão negro e a Alita. Kaio tira a Alita do dragão, tem uma lutinha, nossos heróis vencem, e o moço do cabelo laranja sugere que eles destruam a torre de uma vez por todas, porque ela já foi ativada, e isso é ruim, eu acho. Mas Blau envolve o Kaio e a Alita num campo de força, tira os dois do local e destrói a torre sozinho, se sacrificando pra tal. Só que não, porque ele sobrevive. Ah, e a Alita é curada da cegueira, por motivos. Esse OVA tem fama de ser ruim. E ele é. No lado técnico, este OVA, feito em 1996, decidiu usar produção digital, com vários cenários computadorizados, modelos de computação gráfica e coloração digital. Infelizmente, era 1996. Essa tecnologia estava engatinhando ainda. Então, claro que ele é super feio. Eu até acho os designs de personagem bonitinhos, mas isso é uma gota d'água num mar de peixe. E a história é apressada demais e rasa demais para se sustentar sem uma animação bonita. É uma trama super básica, que combina de boa com um on-rails shooter, tipo o jogo, mas que parece uma perda de tempo em um curta-metragem. Em suma, a reputação de Panzer Dragoon OVA o precede. Evite com todas as forças. A menos que seja para zombar com os amigos. Nesse caso, manda ver. Este é um OVA de 2 longos episódios lançado em 1991, baseado em um curto mangá. E esse é outro que é bem difícil achar informações sobre, então vamos logo à sinopse. Nossa história se passa em um Japão, abre aspas, entre a realidade e a ficção, fecha aspas, que na verdade engloba vários pequenos reinos dentro de seu pequeno território. Nosso protagonista, o titular Izumo, é o príncipe de um desses reinos, o Nakatsukuni.
Mas ele é uma princesa Disney e não quer saber de governar. Ele quer ser livre, explorar, viver num mundo bem mais amplo, com coisas lindas para ver e tudo mais. Um dia, uma nação inimiga ataca, e nesse ataque, uma garota chamada Sanae, uma viajante que almeja descobrir sua verdadeira identidade, vem de clandestina para Nakatsukuni. Ela e o Izumo trocam talvez 2 palavras, voam numa asa delta e imediatamente se apaixonam perdidamente. Mas ainda há muito perigo pela frente, porque homens de um outro país querem capturar a Sanae, porque ela é a descendente de um povo mágico, os Naga, que tem grandes poderes e potencial e etc, etc. Eles atacam, eles capturam a Sanae, o Izumo luta contra eles para salvá-la, e isso acontece 2 vezes. O lendário Yamata no Orochi é invocado na segunda vez. A história é baseada no conto de Susanoo. Eu sei que essa sinopse foi mais resumida e seca do que as outras, mas é que isso foi realmente só que eu absorvi desse OVA. São 2 OVAs bem longos, então acontecem coisas entre esses pontos que eu descrevi, como 1 ou 2 personagens a mais que tem uma cena ou 2, ou esses soldados mágicos feitos de madeira que servem o país inimigo, e uma cena da Sanae banhando pelada na cachoeira, porque é um OVA. Mas no fim, é só uma história bem simples. Na parte técnica, a qualidade oscila muito dentro de cada episódio. Às vezes é perfeitamente aceitável, em outras parece que estou vendo um dos últimos episódios de Shurato. Não é ajudada pela edição, que é bizonha. Veja essas cenas de ação, por exemplo. Mantenha em mente que eu não cortei nada dela. Mas fora isso, acho que eu acho o design de personagem bastante Rumiko Takahashiko. Talvez porque a designer trabalhou em um dos OVAs da saga da sereia dela. Mas só por curiosidade, a coisa em que ela mais trabalhou como designer de personagem foi o anime de Pokémon, por várias temporadas. Estranho, né? As músicas de fundo são bem qualquer coisa, mas eu preciso dar destaque para as 2 músicas cantadas que tem nesses 2 episódios. Uma para cada protagonista, que... tipo, são músicas boas, mas o OVA realmente se orgulha delas, porque elas tocam o tempo todo, sempre que a oportunidade aparece. E sei lá, eu acho isso meio engraçado. Eu não sei se foi a fadiga de ver tantos OVAs seguidos, mas a história me desagradou, pra ser sincero. É simples, mas tão desfocada e mal ritmada. Foi bem aquele tipo de coisa que me fez ficar olhando pro timer do vídeo pra ver quanto tempo faltava pra acabar, o que nunca é um bom sinal. Pra concluir, vou só dizer que acho engraçado como o anime realmente acha que os 2 protagonistas são grandes símbolos espirituais, até dizendo na narração final do primeiro episódio que todas as pessoas têm um Izumo e uma Sanae dentro de si. Quando na realidade os 2 são absolutamente insuportáveis, os piores arquétipos de mocinho e mocinha clichê dos anos 90, e tem um romance horrivelmente mal escrito. Eu acho que vale a pena conferir se o conceito pareceu interessante pra você. Como eu disse, pode ser só a minha fadiga falando, mas eu achei Izumo mais ou menos, mais pra menos do que pra mais. Ah, mas antes de fecharmos, preciso compartilhar esta cena que me fez rir horrores. Está editada e as legendas estão meio zoeiras, mas é porque foi isso que eu tirei dela. 珍しい鳥だな。捕まえよう。やった。なんだこれ。な、乗ってみないか。え？ちょっといつもこの子どうすんの？ほっとけよ。目回してるだけだ。でんの？そりゃわかるさ。んなもん。As Gatas Atiradoras. Ok, para encerrar, vamos falar do único OVA dessa lista que as pessoas realmente conhecem. Gunsmith Cats, ou As Gatas Atiradoras, como ficou conhecido na exibição pela Locomotion por aqui, é um OVA de 3 episódios baseado no mangá de mesmo nome de Kenichi Sonoda, publicado em 1991. E por sinal, o mangá continuação desse, o Gunsmith Cats Burst, foi lançado aqui pela JBC, mas não o primeiro.
estranho. Eu não li o mangá, mas de acordo com a Wikipédia, os OVAs contam uma história original. Eles começaram o lançamento em 1995 e foram animados pela OLM, o estúdio primariamente conhecido por animar Pokémon. Tantas ligações inesperadas com Pokémon nesse vídeo, né? Nossa história se passa em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos da América. Nossas protagonistas são Riley Vincent, 19 anos, e May Hopkins, 17 anos. Sim, eu sei. Duas jovens donas de uma loja de armas de fogo. America, fuck yeah. Mas elas fazem um servicinho a mais por fora também, o de caçadoras de recompensa. A história do OVA começa quando um homem chamado Bill Collins, da ATF, o escritório de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos do Departamento de Justiça americano, basicamente chantageia as duas para cooperarem com uma investigação. Resumindo uma novela, um homem que as duas capturaram anteriormente, de apelido Washington, tem laços com uma rede de tráfico de armas ilegais, e ele quer que a Riley se infiltre lá para chegar ao fundo de tudo. E isso conecta a dupla a uma conspiração bem maior que só isso, envolvendo o prefeito da cidade e uma fria e maníaca assassina russa chamada Natasha Radinov, o que naturalmente resulta em 3 episódios de altos tiroteios e explosões. Mais uma vez eu optei por fazer um apanhado geral ao invés de um passo a passo, mas dessa vez é porque eu quero falar do OVA como um todo. Não porque ele não prendeu a minha atenção, muito pelo contrário, Gunsmith Cats é muito da hora. A animação é linda, é bem dirigido, é estiloso pra caramba, as cenas de ação são maravilhosas, a Riley é incrível, a May existe. Cara, é tudo que eu procurava no OVA. E que droga, agora que eu listei todas essas coisas, não sei mais o que eu vou dizer. É tudo tão bem planejadinho. Parecem 3 mini-filmes de ação dos muito bons e satisfatórios. Adoro uns pequenos toques da direção. Por exemplo, tem essa cena em que a Radinov é baleada no ombro algumas vezes, mas simplesmente revida, como se nada tivesse acontecido. E na cena seguinte, vemos ela tirando o casaco que estava usando na ocasião e colocando ele no cabideiro, o que faz o cabideiro quebrar. Aí você fica tipo, ah, foi o casaco, ele é prova de balas. E isso é comunicado sem uma palavra sequer. E eu sei, isso pode parecer uma coisa bem simplória de se celebrar, mas vai por mim, tem muito anime que não faz nem isso. As personagens são todas bem gostáveis, especialmente a Riley. Olá. Finalmente! Ela tem aquele equilíbrio perfeito de competência e casualidade, de sagacidade e sinceridade, sem pender pra um lado reclamão demais ou perfeitinho demais. Eu veria centenas de episódios com ela, fácil. E a direção ajuda, porque mostra bem as personalidades das personagens, mesmo com tão poucos episódios. A história não é nada de super especial, mas é uma trama de filme de ação bem competente no todo. Acho que minha única crítica, fora um nível irritante de fanservice bem mal justificado, é uma coisa bem pessoal. Esse OVA é claramente bem pró-porte de armas. E eu não falo isso só porque tem bastante troca-tiros nele. O vilão final é revelado como sendo o prefeito, que tinha esse lance de dizer ser anti-armar o cidadão, quando na verdade estava envolvido na tal rede de tráfico de armas, e que fez tudo isso só para incriminar os imigrantes membros de gangue no país. No final da história, depois que a Riley enche a Radinov de balas, ela comenta que... isso não alinha muito com a minha posição. Eu sou bem anti-porte de armas. Mas francamente, eu consegui ignorar isso e só me divertir. Então, não sei onde eu queria chegar com isso, mas aí está. Como eu falei antes, Gunsmith Cats foi exibido por aqui pela Locomotion. E sim, foi dublado. E sofre fortemente da síndrome da dublagem de Pet Labor. O elenco é ótimo, contando com nomes de peso tipo Alfredo Rolo, Denise Reis e Isabel de Sá, mas a tradução é muito ruim. Eu não sei a fonte dela. O texto da dublagem não bate nem com o da dublagem em inglês, nem em espanhol, então estou tentado a acreditar que traduziram direto do japonês, e claramente quem traduziu não entendia muito de japonês. Em geral, as cenas com diálogos simples são adaptadas passavelmente, mas qualquer coisa que use termos mais complexos vira uma salada de frases sem sentido. E como temas tipo polícia e política são pesados em Gunsmith, isso é bem constante. Veja esse exemplo, por exemplo. なんて言ったの？とにかく強引でさ。事件解決をきっかけに武器撲滅キャンペーンやりたいんだって。事件解決ってまだあのラディノフは生きてるじゃないの。ATF の黒幕もまだつかめてないし、直接議員に訴えるチャンスかも。とにかく私は辞退するわ。
面が割れちゃ商売できなくなっちゃうもんね。もったいない。 Riley, ouve o que eu disse? Eu não estou entendendo por que iremos receber essa gratificação. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso. Eu acho que eu já sei. Deve ser sobre aquele acidente da ponte. Pois só tem um jeito de descobrirmos tudo. Indo até lá, o que vocês acham, garotas? Pode ser a minha chance de ficar famosa. Eu não posso perder essa chance de jeito nenhum. Mas é claro que não. Como dá pra imaginar, muito da história ficou literalmente incompreensível em português. A dublagem também tem sérios problemas de mixagem, com o pior caso sendo esta cena do primeiro episódio. O quê? Nem parece a Riley que eu conheço. Nós não podemos fazer nada. Bom, pelo menos o meu coração ainda é jovem. Os nostalgistas da Locomotion que me perdoem, mas não é uma boa dublagem. Enfim, Gunsmith Cats é extremamente legal. Vejam se já não tiverem, não vão se arrepender. Que droga, é outro velho título que vai pra minha lista de queria que tivesse um novo anime. A animação com certeza não seria tão bonita quanto nesses OVAs, mas como eu disse, se mantivesse o padrão de roteiro, eu veria Rally por centenas de episódios. Esse é joia. Ok, acho que chega por um vídeo. Não tenho muita conclusão aqui. Minha alma está mais leve por ter consumido alguns OVAs noventistas, mas ainda há muito chão pela frente. Então, um outro dia desses aí eu faço um volume 2 dessa série. Mas antes que alguém se dê ao trabalho... Não, eu não vou falar de Ginga Eiyu Densetsu. Olha, eu tenho certeza que é maravilhoso e revolucionário e tudo mais. Eu já ouvi os elogios, eu já vi as notas dadas online, mas são mais de 100 episódios de política espacial, cara, eu não sou forte bastante. Desculpa. Eu sou uma fraude! É claro que eu não posso pagá-las por este serviço, mas eu penso... Sinto muito, mas eu acho que não temos mais nada para conversar. A saída é por ali.